A natureza contextual das profecias judaicas à luz das referências bíblicas e arqueológicas. Vamos ao texto. Introdução. As profecias judaicas têm desempenhado um papel significativo na compreensão da história do povo de Israel. No entanto, ao analisarmos essas profecias à luz de referências bíblicas e arqueológicas, é possível identificar padrões que sugerem uma estreita relação entre os eventos políticos momentâneos e as predições dos escritores judeus. Este texto explorará essa conexão, destacando, sobretudo, como as profecias eram moldadas pelos cenários geopolíticos específicos vivenciados por Israel ao longo de sua história. As profecias e as dinâmicas geopolíticas. Os registros bíblicos revelam uma correspondência entre as profecias judaicas e as dinâmicas geopolíticas da época. Quando os egípcios exerciam domínio sobre a região do Levante, as profecias dos judeus refletiam essa realidade, destacando o anseio pela libertação da dominação egípcia. Isso pode ser exemplificado na narrativa do Êxodo, onde Moisés lidera o povo judeu para escapar da opressão egípcia. À medida que o controle regional passava para as mãos dos assírios, as profecias judaicas começaram a focar na situação de submissão de Israel perante essa nova potência. Agora sob a dominação assíria, os escritores judeus elaboraram profecias que apontavam para um tempo em que as 10 tribos antes exiladas retornariam para casa, a saber, a terra de Canaã, a terra que fora prometida a seus pais. A transição para o domínio babilônico trouxe consigo profecias que apontavam para a libertação do controle babilônico. Essas predições eram reflexo direto do contexto histórico vivido pelos judeus no período de dominação dos babilônios. Vale ressaltar a partir desse ponto que não há profecias bíblicas contra a dominação persa. Isso se deu porque durante o controle persa, os judeus não sofreram massacres como haviam ocorrido durante o tempo de seus anteriores conquistadores, a saber, egípcios, assírios e babilônios. Durante o governo de Antíoco Epifânio e a imposição da helenização, as profecias judaicas, como as encontradas no livro de Daniel, direcionavam-se à libertação dos judeus das mãos desse rei. Nessa época, os judeus expressavam a esperança de um futuro sem a influência grega sobre sua cultura e religião. Delimitações temporais e beneficiários das profecias. Um aspecto fundamental das profecias bíblicas é sua natureza delimitada no tempo e no espaço. Nelas encontramos expressões delimitadoras e temporais do tipo: naquele dia, o grande dia de Jeová, e assim por diante. Elas eram dirigidas aos contemporâneos dos profetas e tinham como alvo as nações que interagiam diretamente com Israel e o próprio Israel. Essas profecias não eram visões de um futuro distante, mas sim promessas de intervenção divina em eventos históricos iminentes. Ademais, a intervenção de Jeová em favor dos judeus, à exceção da mitologia do Êxodo, se dava por ações de governos estrangeiros que de algum modo seriam usados para libertar os judeus de determinado domínio opressor. Na verdade, qualquer evento que ocorresse e viesse de alguma forma a beneficiar ou mesmo a prejudicar Israel, os escribas judeus reinterpretavam tais eventos e passavam a retratá-los como intervenção da parte do Deus judeu. A prova da temporalidade iminente do dia de Jeová é o fato de esse dia ser sempre acompanhado de expressões que indicam tempo breve. Vejamos os exemplos. Ai do dia! Porque o dia de Jeová está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Joel 1 verso 15. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia de Jeová vem, já está perto. Joel 2 verso 1. Porque o dia de Jeová está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Obadias 1 verso 15. Contrariando interpretações que buscam aplicar as profecias a eventos distantes e além das fronteiras de Israel, é crucial reconhecer que as profecias bíblicas são intrinsecamente conectadas aos contextos históricos imediatos do povo judeu. Portanto, uma abordagem rigorosa deve considerar essas delimitações temporais. O livro de Apocalipse e a opressão romana. Abordando especificamente o livro de Apocalipse, muitos erros interpretativos surgem quando se ignora o contexto histórico imediato. As supostas profecias deste livro referem-se, na verdade, ao momento histórico em que os judeus e cristãos estavam sob o domínio romano. As referências a eventos apocalípticos devem ser entendidas como simbolismos.
A natureza pós-eventos das profecias bíblicas. Um elemento essencial na compreensão das profecias judaicas é reconhecer que são pós-eventos, ou seja, são elaboradas após a ocorrência dos eventos históricos vivenciados por Israel. Embora se refiram a acontecimentos passados, são apresentadas como se tivessem sido previstas anteriormente, uma técnica desde a antiguidade conhecida como vaticinium ex eventu. Esse método de compor profecias destaca a natureza retrospectiva dessas predições, reforçando a ideia de que são moldadas pelos eventos que já ocorreram, mas apresentadas de forma a transmitir uma suposta previsão divina. Dessa forma concluímos que ao analisar as profecias judaicas à luz de referências bíblicas e arqueológicas, torna-se evidente que essas predições eram intrinsecamente conectadas aos contextos históricos específicos vividos por Israel. A delimitação temporal, os beneficiários das profecias e a natureza pós-evento são aspectos cruciais a serem considerados ao interpretar esses textos. A compreensão correta das profecias judaicas requer uma abordagem cuidadosa, levando em conta o cenário geopolítico momentâneo, as aspirações do povo judeu e as retroprojeções na composição dessas predições. Em suma, as profecias bíblicas são produtos de seus contextos históricos e culturais, refletindo as experiências, aspirações e convicções das comunidades judaicas que as produziram. Elas não devem ser entendidas como previsões infalíveis do futuro, mas tão somente como testemunhos da fé e da esperança em meio às vicissitudes da história de Israel. As profecias bíblicas do Velho Testamento nunca disseram que haveria uma destruição mundial.